dependendo aí do horário que nosso professor Elton vai estar vendo essa filmagem. Nós somos o grupo 55 e iremos fazer hoje uma breve explanação sobre os principais argumentos de Aristóteles em seu livro Ética Nicômaco, nos seus 13 primeiros capítulos do livro 1. No seu primeiro capítulo, Aristóteles vai definir e estabelecer que toda ação visa um bem. E não só ação, né? Aristóteles vai falar que práticas, atividades, arte e até a ciência que é feita pelo ser humano visa um bem qualquer, ou algum bem, algum fim, né? Esse bem a palavra bem e fim vão estar ali correlacionadas, vão poder ser usadas divergentemente. E aí é nessa linha de pensamento e nessas principais primeiras linhas, né, do capítulo 1 que a gente vai poder identificar que a busca pelo bem está inerente à natureza humana, está inerente à nossa natureza. Sempre esteve, sempre vai estar, né? E aí é também nesse ponto que podemos identificar a corrente filosófica de Aristóteles, que é a corrente teológica, que é nesse momento que ele vai nos mostrar que a nossa vida é orientada por um propósito. E esse propósito seria essa vida buscando um bem, que na minha visão seria a felicidade, o bem comum, né, o bem da sociedade, para o indivíduo a sua felicidade própria, para a sociedade o bem comum. E aí seria essa ação que visa o bem, esse bem para mim seria isso. Continuando o pensamento de Aristóteles do primeiro capítulo, no segundo capítulo podemos dividir em 3 principais argumentos. O primeiro argumento de Aristóteles no segundo capítulo é a ideia da existência de um bem supremo. E esse bem supremo seria o fim supremo de todas as ações e desejos dos seres humanos. Já que no primeiro capítulo Aristóteles fala que para toda ação existe um fim. O segundo argumento seria a ideia de que já que existe esse bem supremo, esse fim supremo, nós como seres humanos devemos estudar, conhecer e entender esse fim. E aí ele faz uma pequena analogia com um arqueiro, quando ele cita que como o arqueiro, como um conhecedor, né, como um ser humano que necessita ali na sua profissão, por assim dizer, no seu hobby de arqueiro, precisa entender como manejar aquele arco, como acertar o alvo, nós como seres humanos, já que todas as nossas ações são baseadas e evidenciadas em um fim, e esse fim supremo seria um bem, o bem supremo, né? Nós devemos conhecer e entender esse bem para podermos manejar nossas ações, direcionar nossas ações e nossos desejos, sempre visando esse bem. E o terceiro argumento, basicamente, ele fala que a ciência mais importante para entender e conhecer esse bem é a política. E aí ele fala que a política é o ramo onde as outras diversas ciências e artes irão ser ramificações da política. E aí é nesse momento que a gente entende a ideia de Aristóteles de que a política em si não é somente o ato de governar, mas sim uma ciência que busca sempre o bem comum, o bem da sociedade. No segundo argumento, Aristóteles ele vai criar e estabelecer uma hierarquia dos fins, né? Já que toda ação gera um fim, esses fins têm que ser divididos. E ele vai dividir os fins em basicamente no topo os fins atividade e abaixo deles os fins produtos. E os fins produtos, como o próprio nome diz, são produtos dessas atividades. Então, um exemplo prático: a busca pela virtude é um fim atividade, está lá no topo. Um produto desse fim atividade seria, por exemplo, no seu dia a dia você cuidar do outro, amar o outro, cuidar dos mais doentes, fazer coisas boas, cuidar do seu pessoal, da sua mente, cuidar do seu corpo. Então esses seriam os fins produtos, eles são a base do fim atividade. E no meu exemplo, o fim atividade seria essa busca pela virtude. Então ele estabelece essa distinção, essa hierarquia, né? Fim atividade acima, fim produto embaixo. E como um é acima do outro, né? O de cima vai ser mais importante que o de baixo. Não que o de baixo seja menos importante. Ele, como eu já falei, é a base do fim atividade. Os fins produtos são a base do fim atividade. E o terceiro argumento, né, principal do primeiro capítulo, Aristóteles ele vai afirmar que as artes e as ciências se subordinam entre si com outras, né? Então, por exemplo, no texto ele cita a ideia da equitação e do exército, selaria do exército, ser subordinado à estratégia. Porque a estratégia seria um fim fundamental.
Já a selaria e a equitação seria uma arte subordinada. Então aqui a gente vai estabelecer que a estratégia é uma arte fundamental, e aqui selaria e equitação são artes também, mas elas são subordinadas à estratégia. E nesse meio, né, nesse pensamento, ele fala que a estratégia, como uma ação humana, como uma arte humana, ela visa o quê? A vitória. E aí a gente vai poder fazer essa relação com o primeiro argumento, de que toda ação se insere para um fim, né? Visa um fim. Então a estratégia, nesse caso, ela visaria a vitória. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que o professor Everton estiver vendo esse vídeo. Eu falarei sobre o capítulo 4 do texto Ética Nicômaco. O capítulo 4, ele começa discutindo sobre o objetivo, trazendo uma luz que todo o conhecimento ou atividade realizada pelo ser humano é em busca de um bem, que esse bem seria o fim último da ciência política. Aristóteles, ele sugere que para a humanidade o bem, que seria o bem mais alto a ser alcançado, seria o bem da felicidade, que o texto também é chamada de eudaimonia. Para a humanidade em geral, há um conceito que a felicidade é o último bem da vida. No entanto, existe discordância sobre o que a felicidade realmente significa. Aristóteles comenta que para as massas, que são a população em geral, a felicidade são coisas tangíveis, são fins comuns de vida, prazer, dentre outros. E para os ricos são riqueza e etc. Porém, tudo isso são coisas efêmeras, porque o prazer e etc. tem fim, e a riqueza também possui fim. Uma hora a riqueza acaba, uma hora a sua saúde acaba, e por isso não é eterna. E para os sábios, o conceito de felicidade é virtudes, sabedoria. O capítulo também comenta sobre Platão e uma discussão que ele teve sobre os princípios da ciência política, em que Platão ele comenta se nós devemos, no processo de conhecimento da ciência política, começar pelos princípios ou buscá-los ao longo do processo de aprendizado. Aristóteles comenta com Platão e concorda com o pensamento, em que ele fala que, em sua opinião, o correto é aprender ao longo do processo de conhecimento, os princípios da ciência política. O capítulo também cita Hesíodo para ilustrar os 3 tipos de sabedoria. O primeiro tipo de sabedoria são as pessoas que conhecem as coisas por si próprias e por isso são consideradas ótimas. O segundo tipo de sabedoria são pessoas que aprendem e escutam conselhos de pessoas sábias, são consideradas pessoas boas. E o terceiro tipo de sabedoria são pessoas que não sabem nada e também não tentam aprender com ninguém, não escutam conselhos de sábios e são pessoas inúteis. No capítulo 5, Aristóteles ele explica os 3 tipos de vida, onde o primeiro é a vida de prazer, onde o ser humano que vive esta vida, ele vive em prol de satisfazer seus sentidos, satisfazer sua mente, ficar em busca como diz o nome da vida, de prazer.
E essa é uma vida que, segundo Aristóteles, não tem sentido, não traz felicidade, porque uma hora os sentidos não serão mais satisfeitos e esse prazer não será mais alcançado. É uma coisa efêmera. O segundo tipo de vida que ele critica é a vida política, porém associada à honra. Porque, segundo Aristóteles, são pessoas que vivem em busca de aprovação, que vivem em busca de que as outras garantam que elas são pessoas importantes. Só que isso tem um problema, porque Aristóteles comenta que a honra não vale de quem recebe, mas vale de quem dá. Se você recebe honra de uma pessoa que não tem uma moral, falando de maneira informal, uma moral para lhe dar honra, sua honra não vale de nada. Mas temos a vida política associada à virtude, que já é uma coisa melhor, porque essa virtude é uma coisa que você não busca dos outros, mas você entrega de você mesmo. Porém, uma vida apenas de virtude não é uma vida que lhe levará à felicidade, porque a virtude também não é efêmera. Mas se você for apenas uma pessoa virtuosa, isso não dará a felicidade, que é o fim central da vida. Você deve alinhar sua virtude com outras coisas para buscar a felicidade. E também fala da vida contemplativa, que ele não aborda completamente no capítulo, porém ele fala que a vida contemplativa é o mais alto padrão para a felicidade, que é uma vida em busca de conhecimento, que é uma vida em busca de analisar o mundo e você contemplar e aprender com ele. O capítulo aborda esses 3 tipos e com isso encerro minha parte. Muito obrigado. Boa noite, dando continuidade ao que os colegas falaram sobre os principais pontos do livro de Aristóteles, eu vou trazer um breve resumo desses principais pontos do capítulo 6 e 7. E é importante destacar que no capítulo 6, Aristóteles faz mais uma crítica ao conceito amplamente difundido pelos platônicos, em que o bem é um conceito universal. Aristóteles fala que esse conceito não é universal. Primeiramente ele faz uma crítica e diz que ele depende muito, o conceito dele, da ciência específica que é estudado e o contexto. Ou seja, esse bem ele pode ter diversas interpretações, ele não é um conceito universal, pode ser estudado de diversas formas diferentes. Dando continuidade, no capítulo 7, ele ressalva que, como no capítulo 6, como foi dizer no capítulo 6, que o bem varia conforme a sua área. E cita alguns exemplos, que, por exemplo, na área da medicina, o bem seria a saúde, na área da estratégia, o bem seria a vitória. Contudo, todavia, ele ainda diz que existe um bem supremo, que seria a felicidade. E ele explica o porquê a felicidade seria esse bem supremo. E ele diz que a felicidade é o bem supremo porque ela é buscada para si mesma e não como meio para outro fim. Ou seja, o bem absoluto ele é autossuficiente, ele não necessita de outra coisa. Ele é autossuficiente e se realiza por meio da virtude e da razão. E ainda cita que para uma vida feliz, o ser humano tem que ter uma vida virtuosa e completa. Ou seja, ele tem que buscar cada vez mais a virtude. Bom, professor, vou falar um pouco sobre o capítulo 8, certo, do livro de Ética Nicômaco. E eu destaquei aqui uma parte que ele fala que na nossa vida é muito mais fácil você manter um ato bom, porque aquilo está de forma constante na sua vida. Você é um homem que age com virtudes, você é um homem que age de forma bem. Você desenvolveu o seu ser humano dessa forma, então é muito mais fácil você manter um ato bem do que um ato vicioso, porque uma hora ou outra esse ato vicioso ele vai cair. Então é muito mais difícil você agir no caminho do bem do que no caminho do mal. Ele traz essa primeira reflexão pra gente. O que eu quero destacar nesse capítulo 8 é que ele traz uma reflexão do que é uma vida aprazível. O que seria uma vida aprazível? Seria uma vida que é uma boa fortuna, tem muitos cavalos, tem uma posição política bem, tem muitas mulheres, alguma coisa,
Ou uma vida aprazível é aquela vida que você age bem, que você tem uma boa vida, você age de forma virtuosa, você de fato é feliz, você de fato utilizou da ética para conseguir aquela vida virtuosa e dessa forma você é um homem feliz. Ele traz essa constante pra gente, porque ele fala que na nossa vida aprazível, de forma que uma vida virtuosa, a felicidade ela é muito constante, ela é constante na nossa vida, ela é diária, porque você vive bem e você age bem de acordo com aquilo. Por que uma vida prazerosa não quer dizer que tenha fortunas, ou tenha uma boa posição política, ou uma vida com prazeres carnais? Porque são coisas que você tem que buscar exteriormente. Não é algo que você tem e mantém pra você. É algo que acaba ali, é algo que pode acabar, a fortuna pode acabar, prazeres carnais podem acabar ali, entendeu? Só que quando você tem uma vida virtuosa, que você mantém de forma constante, praticando o bem, sendo um homem do bem, essa vida é prazerosa por si só, entendeu? Então a sua vida, dali, ela continua numa linha tênue, constante de prazer, pois você age bem, você age de forma virtuosa. Então ele traz essa concepção pra gente, certo? Bom, professor, e falando no capítulo 9, Aristóteles ele nos traz a tese de que a felicidade, as virtudes que a gente tem, é algo que nos é conferido por acaso, por algo divino, ou apenas pelo aprendizado, pela habitualidade que a gente tem. Aristóteles ele traz pra gente que é muito melhor, é mais preferível que você tenha essa virtude adquirida através das suas ações, porque muitas pessoas podem acreditar que é de forma divina, que você vem com isso para o mundo. Só que Aristóteles rebate, ele diz que não, é algo que você aprende no decorrer da sua vida, é algo que você vai buscando, é algo que você busca para tornar um homem bem. Ele traz até a tese da política, que seria uma arte muito nobre, uma arte virtuosa, pois você, através da política, você mantém o bem-estar dos cidadãos, certo? Ele traz isso e, em contrapartida, ele também traz de que a virtude só é adquirida a partir de uma vivência. Você, através dos atos, através da sua ética e através das ações que você fez, você vai ver se aquele ato ele foi bom ou mal. É através dessa virtude que você vai continuar. O que é que ele traz? Ele traz também a ideia de que um menino, ele não pode ter uma felicidade, porque ele tá naquele estado e ele, não teve muitas ações para desenvolver isso. Ele tá feliz, certo? Porque, ele tá seguindo a vida dele, só que ele não tem a felicidade em si. Pois a felicidade em si, para Aristóteles, é você conseguir ter uma vida virtuosa, que você vai ponderar entre a sua ética, entre a sua moral, entre a sua virtude, para só assim você atingir de fato a felicidade. Bom, agora acerca do capítulo 10 do livro de Ética Nicômaco, Aristóteles ele traz diversos pontos, só que eu acho que o maior embate desse capítulo é sobre a pós-morte de uma pessoa que atingiu uma boa vida, após a morte de uma pessoa que foi verdadeiramente feliz, que deixou um legado, que tem uma honra boa, e ele traz a ideia de que isso vai refletir diretamente nos seus descendentes. Pois Aristóteles fala que quando um homem que teve uma boa vida, morreu de forma tranquila, manteve bons atos públicos, ele reflete isso totalmente nos seus descendentes, que podem continuar com aquele legado. Então, para Aristóteles é muito importante que você mantenha uma boa vida, mantenha um legado que os seus descendentes herdarão e poderão dar continuidade a isso, pois a sua alma se torna, de certa forma, imortal, pois seu legado vai ser sempre lembrado se você for uma pessoa que viveu de forma virtuosa. Então ele traz esse embate pra gente, e na conclusão desse capítulo a gente tem a ideia de que, sim, é muito importante você manter uma vida virtuosa, pois o seu pós-morte, o seu nome vai ser lembrado, seja por atos públicos que você fez, que você manteve uma boa relação com as pessoas, que você deixou uma boa fortuna para os seus descendentes, que você agiu de forma virtuosa. É muito importante isso, pois sim reflete nos seus herdeiros. Olá, professor, espero que o senhor esteja bem. Venho aqui para finalizar a nossa análise com alguns argumentos do livro Ética a Nicômaco, no qual os capítulos 11, 12 e 13 eu venho a resumi-los
para o senhor e dar uma breve análise do que a gente, após a leitura, chegamos a um consenso no qual o capítulo 11 ele vem começando com a relação entre a sorte dos amigos com a felicidade pessoal de cada um deles, no qual elas não vêm a afetar significativamente o nosso dia a dia, ou seja, vai em relação a cada atitude que nós temos, que a gente vem a seguir o plano da gente, né? Isso, ou seja, certos eventos de felicidade, de sorte, que vem a acontecer com algum amigo, algum parente que esteja próximo, não é por causa que eu estou perto dele que irá acontecer comigo novamente. É em relação às ações que eu venho a ser tomada, né? E também o livro, os capítulos, eles frisam uma parte importante em relação a esse ponto, que no caso são as pessoas que já se foram, os mortos. Como ele diz, que ele também não tem influência, não tem poder o suficiente para poder acontecer as mesmas coisas, os mesmos, como eu posso dizer, acontecimentos a relação a gente. Ou seja, tudo isso que acontece vem a ser das nossas atitudes, das nossas ações. E dando continuidade no capítulo 12, ele vem a trazer uma reflexão sobre a felicidade e a justiça, que não é a mesma coisa. Claro que é gratificante para todo ser humano ver a justiça sendo feita, né? Mas que a felicidade em si, ela vem a ser algo muito mais além do que a justiça, né? Isso é como se fosse um louvor transcendente. É algo bem mais além do que se pode acontecer. No caso que ele retrata fortemente isso, que a felicidade ela é superior, acima de qualquer outro sentimento ou ato que venha a se acontecer, né? A qual ele cita muito, ele pega um pouco mais nessa parte, que a felicidade ela guia os seres humanos e todas as nações, todas as ações humanas que nós temos. Se a felicidade trouxesse mais para o centro disso, como se todas as nossas ações, todos os nossos movimentos fossem em prol da felicidade, fosse com foco na felicidade, com busca na felicidade, que ela venha a ser algo maior. E finalizando no 13º capítulo, ele frisa um ponto bastante tocante para o leitor, no qual o capítulo ele examina a felicidade como uma atividade da alma, né? Em conformidade com a virtude perfeita, no qual ele explora a natureza da alma, suas partes racionais e irracionais também, destacando que a virtude é uma característica essencial da alma racional. No caso, ele tem um trecho que eu achei tocante, que também vem a ser atual, como a política e a educação, ao formar caráter em seus indivíduos, em seus cidadãos, devem considerar a virtude para alcançar a verdadeira felicidade. No caso, cidadãos bem formados, bem instruídos, ele vai conseguir a felicidade plena. No caso, a alma ela tem uma parte que obedece à razão e outra que resiste a ela. E as virtudes morais, intelectuais, elas são distintas, né? Mas ambas elas contribuem para a felicidade, a verdadeira felicidade. Esse aqui é o primeiro vídeo de uma sequência de 3, certo? Que eu vou gravar sobre a ética, a felicidade e a virtude, que Aristóteles aborda no livro, certo? Em primeira mão, eu vou tratar da virtude, porque ele aborda isso como uma base para os 3. É uma coisa que você tem que atingir, e esses 3 tem que estar em conexão para você ter uma boa vida. É a ideia que ele traz pra gente, certo? E eu vou trazer a ideia da virtude, porque a primeira é uma que a gente tem que ter estudado mais e tem que ter uma base maior. Para Aristóteles, um ser humano ele só consegue viver bem, ele só consegue desenvolver o seu máximo potencial humano através das suas ações virtuosas, que você consiga desejar o bem para outra pessoa naturalmente.
Para Aristóteles, isso é a ideia de que você está desenvolvendo o seu potencial humano, pois você quer ver o bem para essa pessoa. Então, o que é que a gente tem a ideia? De que a virtude é um sentimento que a gente vai fortalecendo através da nossa vida. Para Aristóteles, ele traz duas ideias de virtude, certo? Que é a virtude, quais são as que ele traz? Ele traz a virtude moral. A virtude moral é uma virtude que sempre acompanha a gente desde o nosso nascimento, que são os sentimentos, certo? E a partir da nossa visão de mundo, a gente vai adquirindo isso. Senso de justiça, partilhar as coisas, entendeu? É o que, a partir da nossa convivência com outras pessoas, da nossa vivência mundana, a gente desenvolve. São nossos sentimentos principais. Já a outra ideia que ele traz é uma virtude intelectual, que a gente meio que é algo que a gente vai aprendendo, entendeu? É algo que a gente busca aprender. Não é algo que vem com a gente, é algo que a gente busca o conhecimento para adquirir aquilo. E Aristóteles, ele fala que a virtude pra gente é sempre um meio termo. Porque o que acontece? Como, por exemplo, vamos partir para a parte do sentimento, que ele traz isso na obra. Por exemplo, ele fala da coragem. A coragem é a deficiência de uma parte e o excesso de outra. Então, em tudo que a gente vai buscar na nossa vida, a virtude vai ser sempre meu termo. A partir da nossa vivência, a partir da nossa, do nosso conhecimento, a gente vai decidir, a partir disso, o que é que a gente vai fazer. Então, a ideia de virtude é isso. Para Aristóteles, é muito importante você ter uma vida virtuosa, porque só assim você consegue atingir a eudaimonia, que seria o quê? A eudaimonia é um estado de vida em que o ser humano ele esteja completamente bem consigo mesmo, com a vida que ele está, uma vida tranquila para ele, pois ele sabe que atingiu o seu máximo do potencial humano, atingiu o que ele queria. Ele deseja o bem para um próximo sem mais delongas. Ele naturalmente ele já tem aquilo, ele já deseja o bem naturalmente. Então, para Aristóteles, só assim a gente consegue o máximo do potencial humano, só assim a gente vai ter uma vida tranquila e consegue viver. E para Aristóteles é fundamental, porque só a partir da virtude e da felicidade da ética que a gente atinge isso. Pessoal, tudo bem? Esse aqui é o segundo vídeo, certo? Que trata sobre a felicidade e sobre dos nossos três, a virtude, a ética e a felicidade, que para Aristóteles é um pilar na nossa vida que a gente tem que seguir para ter uma vida confortável, uma vida boa, que a gente se mantenha bem consigo mesmo. Então eu vou tratar sobre a felicidade, ou a eudaimonia, que é um estado de vida, que o ser humano adquire através de uma vida virtuosa. Você tem que ter uma virtude, né? Você tem que ter as virtudes atreladas à sua vida, você tem que se manter bem com elas, você tem que praticar isso diariamente, você tem que ser um ser humano virtuoso para que você consiga ser feliz. É um conceito bem diferente da felicidade que a gente tem atualmente, que é uma parte prazerosa, uma vida que vai te dar muito prazer e é isso, só que depois pode acabar. Não, para Aristóteles, para você ter uma vida boa, uma vida virtuosa, para você ter uma vida feliz, você tem que ter a prática disso constantemente, diariamente. Você tem que desejar o bem, você tem que desenvolver o seu ser humano para que você consiga desejar o bem de forma natural, de forma diária. E para Aristóteles, só assim você consegue atingir esse estado de vida, um estado de espírito que é a eudaimonia, pois você tem que estar condicionado a viver isso diariamente de forma natural. Então, só assim que você vai conseguir adquirir a felicidade, certo? É uma prática diária, não é uma prática que você faz hoje e amanhã, não, tem que ser diariamente e isso acontece de forma natural. Então, só assim você consegue esse estado. Bom, professor, esse aqui é o terceiro vídeo, certo? Que vai tratar sobre a ética para Aristóteles. E o que seria a ética para Aristóteles? A ética para Aristóteles não é uma questão teórica, mas sim prática. Pois a ética é uma ferramenta que nos auxilia a saber se a nossa ação, através da nossa reflexão, se essa ação foi boa ou ruim. Se essa ação vai nos levar para um caminho virtuoso ou para um caminho vicioso. A ética ela vai estar ali para a gente saber remediar moralmente se aquilo ali for bom ou ruim, entendeu? Se aquilo vai me deixar, vai contribuir para ser um ser humano bom ou se não, entendeu? Se vai ser uma prática viciosa. Então a ética é basicamente a ferramenta da prática que traz a nossa reflexão a partir daquela ação. A gente tem que usar a ética para remediar moralmente aquilo, para saber se é uma ação boa ou se é uma ação ruim. E é o que eu falo, o que eu falei no vídeo anterior. Para você atingir a felicidade é uma busca constante, é algo constante. Não é uma coisa que você vem,
é um prazer momentâneo, não. A felicidade é um estado de espírito constante e que você vai saber agir, você vai saber como atingir através da ética. Pois a ética nos traz essa reflexão, certo? De como agir de forma virtuosa. Bom, e através disso, como a gente tem a noção de que a ética, ela age na nossa vida como uma ferramenta moral, que busca saber nosso entendimento sobre aquela ação, a gente tem como correlacionar esses 3 pilares que Aristóteles traz nos livros, certo? Que é a felicidade, que é a eudaimonia, a ética e a moral. E o que acontece? Vamos lá. A gente tem que começar pelo entendimento da ética. Como eu falei anteriormente, a ética é uma ferramenta que a gente utiliza na nossa vida para saber se aquela ação vai ser boa ou ruim, se vai contribuir para a missão uma pessoa, um homem bom ou um homem mau, entendeu? Se aquilo é uma ação virtuosa ou viciosa. Então a ética, através disso e da moral que a gente tem, a gente vai saber correlacionar essas ações e qual o efeito que ela vai gerar. Dessa forma, a gente tem a noção de que a virtude pode ser gerada a partir disso, entendeu? Porque um homem virtuoso é um homem bom, um homem pleno, um homem que desenvolveu totalmente o seu lado bom, entendeu? E o que acontece com a ética? A ética permite que a gente tenha a virtude. A virtude, como eu citei no primeiro vídeo, é algo que a gente busca e consegue atrás da nossa vida, tanto sentimentais como de conhecimento. Na virtude intelectual é algo que a gente vai atrás e busca isso para desenvolver o nosso ser humano. Na comportamental é algo que vem com a gente, que a gente tem que saber mediar. A ética nos ajuda a saber um meio ponto tênue daquele sentimento, se aquilo é ruim ou é bom, e a gente vai agir como um homem bom para atingir o ponto médio dessa ação e saber quais serão seus resultados. Bom, e a partir disso, a partir do que a gente tem uma construção de uma noção de ética, a partir do que a gente tem a virtude em si, a gente pode partir para a felicidade. Isso tudo está correlacionado, porque um completa o outro. Então, dessa forma, a gente só vai atingir o completo estado de felicidade quando a gente se torna um homem virtuoso. Quando todos esses 3 estiverem interligados, quando você atingir de fato a felicidade, você vai ser um homem virtuoso que age assim diariamente. Você vai ter desenvolvido o seu lado bom, você vai conseguir viver de forma contínua com esse sentimento, porque é um estado de espírito. É muito importante lembrar que Aristóteles ele fala que as crianças, não tem como a criança saber o que é felicidade, porque eles viveram pouco, aprenderam pouco, as virtudes que apareceram não estavam concretizadas, entendeu? Então, tipo, é pouca coisa. Por mais que eles tenham uma felicidade momentânea, eles não têm uma felicidade constante. Porque só a partir de uma vida de aprendizados, uma vida de conhecimentos, de práticas e ações e reflexões, você vai conseguir ter a felicidade. Você vai saber se você tem se você é um homem bom, se você é um homem virtuoso e se você diariamente consegue praticar aquilo de forma natural. Então só assim a gente consegue uma vida feliz, como trata Aristóteles. E é isso, essa é a relação da ética, da virtude. Meu conceito de felicidade, eu tenho que, após ler o livro, né, a gente tem um contexto bem abrangente de felicidade, que não se trata apenas de prazeres curtos, mas sim de uma vida tranquila, uma vida leve que você mantém. E para mim, eu acho que esse conceito de felicidade é estarmos bem consigo mesmo e também estar do lado de pessoas que a gente ame, certo? Sejam amigos, sejam familiares, sejam a sua esposa, e eu acho que isso é muito importante, pois na minha concepção a felicidade é isso, é estar bem com pessoas que você deseja o bem e manter isso de forma íntegra e constante durante a nossa vida. Eu acho que a felicidade é isso. E se tratando de felicidade para mim, em si, seria eu estar com minha família, eu estar com meu pai, eu estar com minha mãe, eu estar com meu avô, que são grandes pessoas que para mim influenciaram a ser o cidadão que eu sou hoje, a pessoa que eu estou me tornando a cada dia mais. E é com eles que eu aprendo sempre. Quando eu
passo nem que seja 1 minuto com eles, eu saio de lá feliz, eu saio realizado, porque Deus conseguiu me deixar mais alguns minutos, mais alguns segundos perto deles, eles vivos em terra, né? Para mim a felicidade ela não vem a ser dinheiro, claro que é importante, bens materiais e tudo mais, mas de uns tempos para cá eu vim a aprender que a verdadeira felicidade ela vem a estar com entes queridos e escutar histórias, passar tempo de qualidade com eles, que no final de qualquer história, qualquer conversa, a gente venha a dar uma risada, a gente venha a ter um aprendizado e no final de tudo a gente encontra a felicidade. E falando particularmente da minha visão de felicidade, felicidade para mim você atinge sendo autossuficiente consigo mesmo, baixando para você a sua própria presença, você não depender de outra pessoa para ser feliz ou de alguma coisa para ser feliz. Você sendo feliz consigo mesmo, eu acho que você consegue atingir a felicidade, sendo feliz com o seu emprego, com o seu trabalho, com o que você estuda, seja lá o que for, mas o que importa é você ser feliz consigo mesmo, não ter alguma dependência para essa felicidade. Outra coisa que também eu acredito que ajuda na felicidade, no meu caso em específico, é a família. Eu sou um cara que valoriza muito a família, eu gosto de estar presente com a família, de compartilhar momentos com a família. Isso para mim é uma das formas que eu fico feliz também. Além de conseguir ser feliz consigo mesmo, eu gosto de ser feliz junto com a minha família. Eu acredito que isso seja muito importante e a felicidade está aí. O meu conceito de felicidade, não sei se enquadra no que é oferecido por Aristóteles no livro. Porém, o meu conceito de felicidade é ver as pessoas que eu amo bem e felizes. Consequentemente, isso me deixa uma pessoa feliz. Ver os meus amigos, a minha família, ver os meus pais, meus irmãos, primos, etc. E também coisas consideradas ínfimas para outros, porém que para mim me trazem alegria, que é uma simples vitória em um jogo de futebol, uma nota que eu consigo tirar boa, enfim, essas são coisas que são simples, mas para mim me trazem felicidade. Ver as pessoas que eu amo bem e coisas simples da vida. Muito obrigado, professor. Felicidade. O que seria felicidade para mim? Felicidade para mim seria um estado de mente e espírito do ser humano, onde o ser humano ele estaria em paz tanto contigo quanto com o mundo, tanto com o seu interno quanto o seu externo. Na minha visão, felicidade difere de alegria. Para mim, a alegria é uma emoção, como por exemplo, ganhar um campeonato de algum esporte, comprar algo que deseja muito. Isso para mim seria a alegria, né? Uma emoção. Já a felicidade é algo mais complexo. A felicidade para mim seria quando você aceita que a vida é como ela é, com seus momentos bons e com seus momentos ruins. E a única coisa que você pode fazer é aproveitar a vida da melhor maneira possível. Então a felicidade para mim está aí. E é nessa linha de pensamento que eu posso citar aqui alguns momentos que eu vejo que a felicidade está presente na minha vida. Que é todo dia quando eu acordo, que estou grato pela minha vida, então ali é um momento de felicidade. Quando eu estou presente ou junto da minha família e de pessoas que eu amo, é um momento de felicidade também. Naquele momento que eu estou com a minha família, eu percebo que tanto eu estou bem comigo mesmo, como também com o mundo, de estar ali com pessoas que eu amo. E para encerrar, eu gostaria de ler uma citação de Marcos Aurélio, né? Marco Aurélio, imperador de Roma e também filósofo, né? Estoico, que escreveu o livro Meditações, em que em seu livro ele fala: a felicidade da vida depende da qualidade de nossos pensamentos. E isso expressa o que eu entendo por felicidade. Eu acho que quando você está lotado de pensamentos positivos, legais, de pessoas boas ao seu redor, você está feliz, você vai estar feliz. Mas no momento que seus pensamentos são tomados por coisas más, com pensamentos pessimistas, coisas negativas, você não consegue estar feliz. Então essa citação expressa precisamente
o meu entendimento de felicidade.